Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, não se esqueça de inscrever-se e acionar o sininho. Vamos ouvir uma história muito linda do que Deus fez na vida da Beth Lacerda e sua experiência de cura. Seja grandemente abençoado. Olá, meu nome é Beth Lacerda. Eu estou aqui passando para compartilhar com vocês uma parte da minha história, né, que, claro, marcou toda a minha vida, né, e eu queria começar lembrando de todo o processo que foi, né. Isso começou mais ou menos há uns 6 anos atrás, mais ou menos, né, que eu lembro que eu estava no corredor da minha igreja ali na Batista Central, ali no bairro Luxemburgo, e uma amiga minha, né, dessas amigas profetas abençoadas, né, que Deus fala muitas coisas reveladas do que vai acontecer, ela passou perto de mim e falou assim: Beth, Deus plantou forte no meu coração aqui, né, que você vai passar por uma situação muito difícil na sua área de saúde. E aquilo ficou martelando meu coração, porque eu conhecia a pessoa, eu sei que era uma profeta muito idônea em Deus, de muita oração. E fui vivendo, né? Especificamente teve um dia que foi um dia muito difícil. Eu estava no velório de uma grande conhecida amiga, assim, que faleceu de câncer. E esse dia foi um dia assim, naquele dia que a gente estava no velório, ele recebeu notícia de um outro amigo nosso que tinha falecido de um problema cardíaco. Então foi um dia que mexeu muito comigo. Eu falei, meu Deus, vou marcar exames, né? Lembrei da profecia, eu falei, vou marcar exames. Marquei exames com cardiologista, neurologista, ginecologista, né? Todas as áreas istas aí eu marquei. E eu lembro que o primeiro que eu fui foi o neurologista, né? E ele fez todos os exames, né? Todos os exames de fundo de olho, tudo. Falou, ah, você não tem nada, eu sei que você está fazendo exame de rotina. Aí eu falei assim, ah, mas de vez em quando eu tenho uma dor de cabeça. Só que essas dores de cabeça minha que eu tinha de vez em quando, eu já acompanhava elas com outros exames, já tinha feito ressonância no tipo, sei lá, um ano atrás, antes dessa consulta, mas eu sempre fazia acompanhamento, porque de vez em quando eu tinha dor de cabeça. Então ele falou assim, você não tem nada pelos meus exames aqui, mas você está muito cismada, então eu vou te dar um pedido de ressonância aqui, só para você ver que essa ressonância vai ser um seu remédio, né? Que você vai ver que não tem nada e vai ficar livrado desses pensamentos, assim. Apesar que eu não tinha falado nada com ele, mas ele veio com essa frase que ia ser remédio para mim, eu falei, ok. Então eu fui fazer a ressonância e o resultado chegou no final de semana, via e-mail mesmo. Quando chegou o resultado, que eu vi, que eu fui abrir o laudo, né, tava claramente lá aquele tumor, né, com final oma, né, que a gente sabe que é algo, que assusta muita gente, né. E eu lembro que eu chorei muito, eu falei, meu Deus, eu vou morrer, né? Não tem condição. E eu sou dentista, um pouquinho que eu vi né, uma parte da ressonância, eu vi o tamanho do tumor e no laudo também falava, era algo parecia com um limão mesmo, né, grande para estar dentro da cabeça. Então aquilo me assustou demais, eu chorei muito, nós começamos uma campanha de oração, muitas pessoas orando por mim, né? Muitas pessoas do Ministério de Adoração, fazendo torre de oração, né? A turma da intercessão orando demais, mas eu lembro especificamente, um dia que eu estava lá na igreja, na minha sala que eu fico, é, quando eu estou lá, e eu estava lá com a cara no pó, junto com dois irmãos da intercessão, e orando sobre isso, pedindo a Deus livramento e tudo. E veio uma voz muito clara no meu coração, falando assim, e se eu te disser que a sua morte é necessária? Né? E quando eu ouvi isso, eu entendi que Deus estava falando comigo. Né? Eu falei, Deus... E na hora eu parei, até eu estava chorando, eu parei, porque eu assustei com a voz. Eu falei, Deus, se o Senhor me disser que a minha morte é necessária por algum motivo, que eu não entendo, mas que o Senhor sabe qual que vai ser o benefício disso, então, Senhor, eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida, peço ao Senhor que o Senhor cuide dos meus filhos e eu sei que o Senhor vai fazer o que for melhor.
E eu lembro que aquilo mexeu muito comigo. Eu fiz uma entrega da minha vida mesmo, né? E foi uma época muito difícil, de oração, de subida de monte. A gente orava, eu gosto muito de orar no monte. E a gente orou muito, mas eu já estava assim, convicta, né, que Deus estava querendo, Deus estava me avisando que eu ia morrer. Então, eu lembro um dia específico que eu estava no monte, essa mesma amiga minha virou para mim e falou assim, aliás, eu estava naquela semana lembrando de uma situação que eu tinha vivido, né, que eu fui na casa de uma amiga e eu fui tomada naquele dia em oração por ela, que ela estava muito doente, e eu fui tomada em oração por ela, eu fui aos pés dela, ungi os pés dela e orava, e orava, e orava. E quando eu saí dessa visita, eu falei assim, Deus, por que eu me debrucei ali e orei tanto nos pés dela? Porque na hora eu lembrei daquele texto, né, que quando Jesus, quando Maria ungiu os pés de Jesus, e era uma unção exatamente para o sepultamento de Jesus, ele mesmo disse isso. E eu fiquei muito perturbada com aquilo. Logo depois essa querida veio a falecer. E nesse dia, voltando, né, nesse dia que eu estava ali no monte, essa amiga minha virou para mim e falou assim, Beth, eu não sei porquê, Deus mandou ungir os seus pés. Não, né, não era coincidência, naquela semana eu estava lembrando dessa situação que eu tinha vivido com essa querida, né, que faleceu. E na hora que a minha amiga falou assim, Deus mandou ungir os seus pés, eu entendi e falei assim, não precisa de entender, falei com ela, simplesmente unja, eu tô entendendo, né, não tem problema. E eu fui para ali como alguém que tá indo pro matadouro, né, ela ungiu os meus pés, ela chorou muito nos meus pés, e para mim, eu tava simplesmente entendendo, fui guardando isso tudo no meu coração, tinha só uma amiga que eu tava contando os detalhes para ela, assim, contando, né, o temor que Deus estava colocando no meu coração em relação ao que estava sendo anunciado, né? Mas eu lembro quando eu desci desse monte, um outro amigo, profeta de Deus, me ligou e falou assim, Beth, quando você estava ali sentada, ali no altar, e os seus pés estavam sendo ungidos, Deus colocou no meu coração algo que eu não entendi. Ele falou comigo assim, mas Deus falou assim, ela é o sacrifício. Aí eu falei assim, não preciso de entender, eu já entendi. Então eu tive vários sinais, né, que eu tinha realmente entendido que eu iria morrer. Então quando eu fui numa entrega absoluta assim da minha vida, da minha história, deixei uma carta do pós pro meu marido, né, já entendendo mesmo que meu tempo, né, ia acabar. O tumor estava localizado entre a fala, entre a região da fala e a região dos olhos, né, tinha vários riscos, uma grande artéria passava ali perto, então assim, não era anormal eu pensar que eu poderia morrer, ainda mais com todas essas dicas de Deus aí, né? Então, quando eu cheguei no dia da cirurgia, a igreja estava orando muito por mim, graças a Deus pela igreja do Senhor, que ora por nós, né? E quando as orações funcionam como se fossem balões, o peso vai embora, né? Eu estava muito leve, assim, nesse dia. Eu lembro que meu pastor passou lá na porta para orar por mim e foi muito bom, né? Pastor Paulo passou lá na porta e orou por mim. E quando eu subi, né, para a cirurgia específica, eu lembro que eu encontrei uma pessoa que era instrumentista, né? Mexia com instrumentação cirúrgica, e ele era da outra igreja central. Hoje eu até brinco com ele que ele é meu anjo, né? E ele me ajudou e falou assim, nossa, você sabia que quem está aqui hoje para fazer anestesia é o Dr. Bruno, né, que é lá da central. Então o Dr. Bruno chegou, Beth, o que você está fazendo aqui? Ele nem sabia que eu estava doente. Então eu fiquei muito confortável, né, muito cheio de balões espirituais, das orações dos irmãos, foi tudo muito gostoso. E
Então eu fui para a cirurgia. Eu falei, Deus, eu abrindo os olhos na terra ou abrindo nos céus, eu sei que eu estarei com o Senhor nas duas situações. Então eu estou em paz, né? E eu fui em paz mesmo, né? Eu dormi ali conversando com o anestesista, igual eles sabem fazer com a gente. E fui em paz, né? Fui em paz e acordei na terra. Acordei na terra. Eu lembro que eu estava no quarto ali no Life Center e eu tive uma visão, tinha um homem de branco encostado na porta, assim, como se fosse, não era túnica, era parecia um médico, né? E eu só vi que era sobrenatural quando ele sumiu, né? Ele só falou assim, aqui é o quarto do livramento. Aí ele sumiu. Tive algumas guerras espirituais lá dentro também, de ver pequenos demônios, assim, tentando correr para cima da cama. Então, né, foi uma coisa meio estranha. E aí eu fui para casa, foi muito rápido até a minha ida para casa. E eu tive um pós-cirúrgico muito difícil, muita dor de cabeça, muita dificuldade de dormir. Era o sonho perturbado, assim, na verdade eu não conseguia nem dormir direito. Quando eu começava a dormir, eu era arrancada do sonho, assim, e era aquela turbilhão de coisas, não tinha nada que resolvia. Eu lembro um dia que eu estava muito triste, falei, Deus, o que o Senhor quer com isso, né? Aí me ligou uma mulher que há muito tempo eu não falava com ela. Ela falou, Beth, custei achar seu telefone e tudo. E Deus mandou ele te ligar para orar com você. E aí ela foi e começou a orar comigo e falou assim, olha, a partir de hoje você vai dormir. E quando ela falou isso, eu fiquei muito feliz, né? Falei, quando Deus fala a partir de hoje, às vezes, né, o hoje de Deus não é o nosso hoje, então, né, deve ser, sei lá, né, vai acontecer, tô com esperança e tudo. Mas o incrível que foi exatamente aquele dia, eu voltei a dormir, né? Isso para mim foi um alívio incrível, porque eu já tinha um tempo, sei lá, era mais de um mês depois da cirurgia, com tudo muito perturbado, eu tive dificuldade de fala, né? Então, não foi fácil, mas ao mesmo tempo, assim, Deus manifestou muito a presença dele. Deus falou muito comigo sobre você ser forte quando você está fraco, né? E quando eu entendi esse versículo tão conhecido, né? É na fraqueza que Deus aperfeiçoou o poder dele. Eu falei assim, meu Deus, então deixa eu viver toda essa fraqueza, deixa eu viver isso para o poder do Senhor aperfeiçoar. Então, eu tive um tempo pós-cirúrgico difícil, né? E aí eu lembro um dia que eu estava conversando com um pastorzão, amigo, né? Querido demais, pastor Samir. E à medida que eu fui contando para ele, eu falei, Samir, que coisa estranha, né? Depois que eu estava bem recuperada, eu falei, que coisa estranha, né? Tinha certeza, né, que eu ia morrer, porque Deus me falou isso e falou assim, eu sei, Beth. Eu falei, como que você sabe? E aí eu fui vendo, né, como que tudo aquilo que Deus foi falando comigo, Deus foi falando com ele também. Todo o processo, até aquela oração que eu fiz, né, para a querida lá que estava muito doente nos pés dela, até a questão né, de se eu te disser que a morte é necessária, tudo Deus foi comunicando com ele, né, em várias situações. E eu acho que Deus comunicou com ele, eu acho, não tenho certeza, Deus falou isso comigo, com ele exatamente para eu entender que não era coisa da minha cabeça. Tinha um testemunho também, né? Esse pastor como testemunha do céu, né? Deus falava algumas coisas para ele também. E eu falei assim, mas o que Deus queria com isso, né? Assim, tipo assim, né? Eu achei que eu ia morrer. Ele falou assim, Beth, quem falou que você não morreu, né? Quem falou que essa entrega sua não foi uma morte, que essa entrega total, né? Essa entrega de vida não foi algo que Deus quis de você, né? Como o teste que ele fez com Abraão, né? Que ele falou assim, vai lá e mata o seu filho, né? No monte, leva ele para morrer, né? Na história de Abraão e Isaac. No entanto, assim, Abraão realmente levou o filho para morrer. Deus realmente pediu isso dele, mas Deus cercou a mão ali. E talvez o que Deus fez comigo foi um teste, né, para uma entrega forte da minha vida, e foi realmente o que aconteceu comigo, né? Se é que eu tinha algum medo de alguma coisa, assim, foi antes e depois dessa história, né? Foi muito claro para mim, assim, a proteção, o amor de Deus, o cuidado de Deus em tudo.
né, uma cicatriz de 45 pontos na cabeça. E eu lembro uma vez que eu estava no carro, né, eu já tive a minha época de desviada de Deus, né, que foi uma época difícil para mim. E eu lembro que nessa época, eu lembro que eu tive um machucado, assim, perto das costas, assim. Um machucado que deu uma cicatriz pequenininha. E esse machucado não tem nada a ver, assim, com a história, mas eu lembro que foi na mesma época, eu estava desviada e tudo. E é um machucado pequenininho. E sempre quando eu olho para esse machucado, eu lembrava da minha época, eu estava, né, que eu tinha desviado de Deus. Eu falo assim, gente, quanta burrice eu ter largado a Deus, quanta burrice, né? E quanta falta de entendimento, né? Quantas coisas, para que eu fui, né, resolver viver outras coisas. Eu sempre pensava isso. Aí eu lembro que eu entrei no carro e na hora Deus falou comigo do tamanho da cicatriz que eu tinha na cabeça, que era a cicatriz. Ele falou assim, repare o tamanho da sua cicatriz da graça, né? De algo que eu não merecia, né? Em relação à cicatriz da época do pecado, né? Da época que eu desviei de Deus, né? Então, assim, não se compara a graça de Deus em relação aos erros da nossa história, né? E aquilo mexeu tanto comigo. Eu falei, Deus, o Senhor é um Deus tão gracioso, o Senhor é um Deus tão lindo. Então, assim, dessa história toda, que parece uma história, né, tão diferente assim, né? Em resumo, o tumor foi tirado, eu fiz biópsia, a biópsia demorou a sair, ela deu benigna, graças a Deus. Eu faço até hoje acompanhamento, né? Mas essa história serviu muito para mexer comigo, com o meu relacionamento com Deus, com a minha intimidade com o Senhor, com a minha confiança no Todo-Poderoso. Ele é o Shaddai. E com a minha confiança absurda, né? A confiança absurda que se eu morresse eu estaria com Ele. Aquela convicção, né, que eu sou do meu amado, o meu amado é meu, isso é maravilhoso. Então, eu queria simplesmente passar aqui para falar com vocês, né, que Deus é incrível e que Ele cura. E se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. E se Ele não curar, a gente vai viver com Ele eternamente, isso é maravilhoso. Se Ele curar, a gente está com Ele, agarrado na graça, pendurado na misericórdia. Então, é bom demais pertencer a um Deus que nos dá confiança. Como uma vez Ele falou comigo, né, quando eu falei assim, Deus, esse Salmo 23 é tão engraçado, né? Eu falei com Deus, né? Fala assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Eu falei, Deus, como é que é vara e cajado consolar? Como é que é isso, né? E Deus falou comigo, olha, quando você está num lugar escuro, num vale, e você sente o cajado do pastor encostar em você, você vai saber que você não está só. E essa é a minha história, assim, sabe? Desse tempo atrás, né? Essa não é a minha história toda. Essa é uma parte da minha história linda. Se você falar assim, Beth, você gostaria de não ter vivido isso? Não, eu queria ter vivido isso. Eu queria ter passado por isso, sim. Isso faz parte de construção de raízes em Deus, confiança. Isso é uma forma de Deus restabelecer, né? De estabelecer uma confiança inabalável nele. Independente do que a gente passa e vai passar, dependendo dos nossos vales que ainda não acabaram. Mas Deus nos coloca o nosso espírito na montanha, né? Pra gente às vezes até enxergar nossa alma no vale, mas uma hora a gente se encontra ali e consegue enxergar de cima para baixo, né? Aquele que se entrega a sua vida ao Senhor, né? Está assentado às regiões celestiais. Então nós estamos chegando pela fé, de cima para baixo. Então que Deus te abençoe. Em nome de Jesus eu oro agora, porque Deus te abençoe, te enche de graça, de confiança no Todo-Poderoso. Ele é seu Pai. Independente do que você está vivendo, seja difícil ou fácil, Ele não deixa de ser Pai. Né? Deus me falou isso claramente outro dia, né? Você me honra, né, quando você reconhece a minha paternidade, independente do que você está vivendo. Deus te abençoe.